Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio. Comigo, Eduardo Araújo. E Maria de Fátima Miranda. Animada. Hoje ela veio animada. Então nós damos continuidade a essa nossa conversa a respeito da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nós estamos no diálogo, o terceiro diálogo, entre Kardec e aquele que ele denominou como sendo o padre ou religioso. Então nós temos aqui as perguntas ou as colocações são feitas por esse religioso e depois a argumentação que é apresentada por Kardec. Até agora nós estávamos falando nos programas anteriores sobre a questão dos espíritos que ainda são maus, que são denominados de demônios. Mas nessa agora, então, esse religioso na sua colocação diz: deixemos a questão dos demônios, bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Então, esse religioso, ele puxando, vamos dizer, para a interpretação da sua filosofia, ele coloca a reencarnação como sendo um corolário, uma renovação do processo que é conhecido como metempsicose, que desde a antiguidade, desde Pitágoras, era adotado, a existência, ou melhor, o retorno da alma em animais. Então, metempsicose. Quer dizer, segundo a crença na época, e ainda existente para alguns povos, o espírito humano poderia voltar numa outra encarnação como o espírito de um animal. A alma encarnaria num animal que seria um regresso, E aí, Kardec, então... Miranda gostaria de ser um passarinho, caso pudesse, não é, Miranda? Não, tá mais para gato. Gato. Misericórdia, deixa os animais quietos. Aí Kardec responde: não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis tratada em O Livro dos Espíritos, questões 166 a 222 e seguintes, e a 1010 a 1010. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 5. Não acrescentarei senão 2 palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração dos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos fossem habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos. As dos impúdicos, os porcos e javalis, as dos inconstantes e estouvados, os das aves, as dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos.
Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma saindo dessa espécie de prisão voltava à humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana, e a prova é que a punição dos homens tímidos consistia a passar a corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias. Vede pluralidade das existências da alma, por Pesani. Era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças, se fordes más, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz, o diabo vos agarrará e levará para o inferno. Essa questão da metempsicose, na realidade, é muito bem colocada aqui por Kardec, porque na realidade era uma visualização de um castigo que era atribuído a uma alma, certo? Por algum crime, algum deslize, algum mau comportamento cometido numa determinada existência. E a ideia é de que a alma seria punida voltando em um corpo inferior, num corpo de animal. Então, essa era a ideia, certo? De que prevalecia do castigo que era inerente àqueles que cometiam algum deslize. E que mais adiante virou esse castigo para o fogo no inferno, certo? Para outras modalidades, né, de castigo. Hoje em dia o Espiritismo já muda esse enfoque, porque nos diz sempre que haverá uma nova oportunidade, porque o amor de Deus, nosso Pai, não é se faz através do castigo, e sim das oportunidades. No livro A Caminho da Luz, né, o Emmanuel vai falar sobre isso no capítulo 4, no tópico O Culto da Morte e a Metempsicose. Tá no livro A Caminho da Luz. E ele vai dizer o seguinte: e tanto lhe doía semelhante humilhação, né, de ter os espíritos que foram degradados, né, de capela para a terra. Então isso para eles era uma humilhação. E ele vai explicar aqui o porquê. Que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose. Então aqui o Emmanuel diz qual é a origem da ideia, da onde surgiu, né, essa teoria. Acreditando que a alma de um homem poderia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Então, quando aqueles espíritos vieram habitar a Terra, e a gente fica imaginando, né? Porque basta a gente fazer uma comparação, pega os corpos humanos das eras bem antigas da Terra. Olha a diferença desses corpos para os corpos de hoje. Imagina num planeta que já estava numa escala de ascendência superior, né, entrando na regeneração, em capela, eles habitavam corpos muito mais, né, rarefeitos. E aí quando eles olharam os corpos que eles iam habitar no planeta Terra, que eram corpos extremamente densos, para eles era como se eles estivessem encarnando em corpos de animais. Então já trouxeram essa ideia que era uma punição. Eles estavam saindo de um planeta que estava ascendendo a uma escala melhor e vindo para um planeta que era primitivo, que era a Terra. E os corpos realmente deviam ser algo bem complicado, né? Tanto é que a nossa própria ciência mostra que houve um desenvolvimento, um elo entre os corpos de macacos para os corpos humanos. Isso aí. E o Emmanuel fala no Caminho da Luz, não é? Foi justamente uma espécie de primatas. Isso. Uma ramificação dos primatas, onde esses espíritos começaram... Aí eu lembro do nosso amigo lá da Penha, o Marco Aurélio, na CF,
quando ele, estudando a Evolução em Dois Mundos e a Caminho da Luz, ele comentando que quando esses espíritos foram convidados a se retirarem dos seus mundos de origem e virem para a Terra, naquela evolução entre os primatas, quando dois seres, masculino e feminino, entre os primatas, estavam naquele momento de acasalamento, em vez de encarnar um princípio espiritual, esses espíritos começaram a reencarnar naquela união entre aqueles primatas, essa linhagem e aí começou a fazer essa diferença de raça. E a partir dali surgiu uma nova linhagem. Né? Não é? Então a gente fica imaginando, olha, o planeta Terra está nessa transição mais acentuada para a regeneração. Esses espíritos recalcitrantes no ódio, no egoísmo, muitos poderão até reencarnar nesses mundos primitivos também, em missão, para dar um suporte àqueles que estão sendo exilados. Mas imagina, você está aí com o projeto de genoma, com tanta coisa, desenvolvimento tecnológico, e você ser convidado a ser fertilizante no mundo primitivo, né? Para modificar a linhagem dos seres que estão evoluindo no mundo primitivo. É como se estivesse vestindo o corpo de animal. Só que o espírito não retrograda. O espírito não volta a ser princípio espiritual. Ele vai vestir uma roupa mais densa. Né? Fica imaginando alguém que vai fazer uma viagem para o Alasca. Olha só, o uniforme que vai vestir lá tem uma outra situação diferente do uniforme de um brasileiro num clima tropical. E é isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso livro, que é o Espiritismo. Vai ler agora? Vamos. Eduardo. Vai lá que a minha... Então vamos lá. Deu ruim aqui. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, em não admitir a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhes permite continuar em nova encarnação o que ela não pôde acabar em outra, ou recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Quer dizer, é uma ideia completamente diferente, né? Que aí a reencarnação, ela significa progresso. Seria mais ou menos como se o aluno tivesse que aprender tudo em uma só série. Ele não vai aprender. Um dos princípios da doutrina dos espíritos é um progresso contínuo e incessante. Certo? Não há um retrocesso no aspecto moral. E isso não quer dizer que nós vamos sempre encarnar em corpos ou reencarnar em corpos mais evoluídos. Nós podemos ter que, para nosso aprendizado, encarnarmos em corpos ainda do gênero humano, que ainda vão passar por um processo de uma lapidação, vamos chamar assim. Mas não em corpos de animais, porque o animal, dentro daquilo que nós aprendemos na doutrina que foi ditada pelos espíritos, ainda não existe o espírito. Ainda é o princípio espiritual que não tem as propriedades, as características e a potencialidade que nós já encontramos no espírito, tais como senso moral, livre-arbítrio, raciocínio contínuo, etc. Então, isso seria um retrocesso espiritual, o que não é aceitável dentro dessa lei do progresso, que é uma das leis naturais que nós aprendemos e que foi trazida por nós ou reforçada para nós através dos espíritos no livro dos espíritos. A reencarnação, para muitas pessoas, é uma coisa difícil de entender, né? E a gente pode colocar que o próprio Allan Kardec, ele não acreditava em reencarnação. Tem gente que se surpreende com essa informação, mas Allan Kardec não acreditava na possibilidade da reencarnação. Ele nasceu num país, foi criado católico, né, como católico, estudou no país protestante e
ambas as doutrinas não admitiam a reencarnação. Tanto é que ele, na Revista Espírita, de novembro de 1858, ele fala o seguinte: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que, sobre os antecedentes da alma, havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Provavelmente ele está dizendo aqui das crenças que ele tinha, tanto como católico, como depois estudando num país protestante. Sob esse aspecto, continua Kardec, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião. Quer dizer, ele questionou os espíritos, ele tentou argumentar, né, em relação ao ponto de vista que ele trazia. Levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência do nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então, quem quiser ler aí o artigo completo, na Revista Espírita de novembro de 1858. Então, continuando aqui, diz Kardec ainda na sua argumentação: quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, e que há outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Isso aqui é uma questão muito forte, né, quando envolve as tratativas com relação à reencarnação. A reencarnação, mesmo que nós não queiramos entendê-la ou aceitá-la, ela não tem uma outra explicação que seja melhor do que ela para que nós possamos buscar entender tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Questão das diferenças, certo? Se nós tivéssemos a unicidade das existências, nós estaríamos diante de uma possível identificação de uma falta de amor, não vou nem dizer de injustiça não, mas de uma falta de amor do pai para com alguns dos seus filhos e para outros não, porque nós vemos necessidades que são diferenciadas por aqueles que já nascem dentro de determinadas situações, em determinados lugares, e que não terão outras chances de a não ser vivenciar muitas dificuldades na sua vida, ao passo que outros reencarnam numa situação de mais conforto, de mais comodidade, de mais facilidade, de mais acesso a valores da vida material, né? Então nós temos que ter uma razão para isso. E a única razão que é, vamos dizer, palatável dentro dessa nossa busca é a reencarnação, porque nos mostra que através de necessidades do espírito que está aqui reencarnando ali para aprender determinadas coisas, ele estará reencarnando em determinadas situações, em determinados lugares e com determinadas pessoas com quem ele tem alguma coisa a aprender e a modificar-se. Então, a força da reencarnação ela é muito grande. Eu, há poucos dias atrás, estava conversando num grupo, e um dos componentes desse grupo se identificou como sendo católico, mas deu a seguinte
fez a seguinte colocação: mas eu acredito na reencarnação. E aí eu não falei nada, eu sorri, mas eu pensei, certo? Esse não é católico, esse é espiritólico, certo? É uma mistura de espírita com católico, certo? Está em transição. Está em transição. Porque, na realidade, se você aceita a reencarnação, você não pode aceitar outras filosofias religiosas, porque derrubam os seus dogmas, que são a sustentação dessas filosofias. Então, ou você aceita e não é de outra corrente filosófica que não o espiritismo, você não aceita. Existem outras filosofias que também aceitam a reencarnação, mas não o catolicismo. E nós estamos num país essencialmente católico, né? Apesar de ser o maior país espírita do mundo, mas ainda proporcionalmente é o maior país católico do mundo. Mas esse maior país católico do mundo, nós temos uma grande maioria que adota este rótulo de católico, mas que aceita e adota a reencarnação como um processo de justiça e de misericórdia divina, que nos dá sempre a oportunidade para nós crescermos e nos modificarmos e caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Vamos nós? Falta pouco. Falta pouco. Além disso, continua Kardec, além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que os repeliam outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que pela força das coisas será feito mais tarde. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com pasmosa rapidez, em razão da sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus, quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos, que fará a Igreja? E é verdade, Kardec coloca aqui, né? Porque se nós entendemos um Deus que é um Deus de amor e de misericórdia, e se o próprio Jesus disse que quando o filho pródigo volta à casa do pai, o pai dá uma festa, como é que esse pai ia fechar a porta para sempre e condenar um filho seu ao inferno eterno? Então é uma ideia que não se sustenta pela lógica racional. E nós temos que compreender um Deus de amor e misericórdia como um Deus que abre a porta, que dá a oportunidade. Nós estamos aqui hoje, né, falando em nome do Cristo, divulgando a mensagem de Jesus, mas ainda ontem, em algumas encarnações, combatíamos Jesus, né, fazíamos o mal. Então a reencarnação é uma bênção. Tirando a Miranda, claro, o Aloysio diz aí. Não é, Miranda? Você que está em missão na Terra. Eu estava em transição ainda para o mundo primitivo. Pensei que ele ia falar que estava em transição do reino animal para o reino nominal. Mas tudo bem. Mas estamos chegando ao final de mais um programa. Vamos continuar aí na semana que vem com o complemento da resposta de Allan Kardec, ainda sobre a reencarnação, ao padre, né, tentando mostrar que, independente do que a Igreja pense, né, a verdade ela vai prevalecer em algum momento. Aliás, a própria Igreja hoje, né, o Papa atual, o Papa Francisco, diz que a Igreja hoje já aceita a teoria do evolucionismo e não mais a do criacionismo. Palavras do líder da Igreja Católica, dadas recentemente. Então a reencarnação, em algum momento, a Igreja também acabará. Mesmo porque as religiões elas vão, né, se aperfeiçoando de acordo com a necessidade. Lembrando que no próprio cristianismo primitivo, a reencarnação era aceita, né, pelos judeus. E Jesus, o próprio mestre, ele a conclama dizendo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no célebre diálogo com Nicodemos. Gente, muita paz a todos. Semana que vem damos continuidade. Continuamos reencarnados. Pois é. Muita paz. Muita paz. Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos para mais uma noite de programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. À minha frente, meu parceiro Renato Souza. Opa, boa noite a todos. Vamos lá, dando continuidade aí, né, Renato? Sim, com certeza. Aquele capítulo lá, né, dos móveis. Exato. Né, qual é o nome do capítulo mesmo? Vamos voltar aqui, volta a fita. Isso. Com muita calma, com muita paciência. Mobiliário de além-túmulo. Exatamente. Não é isso? Isso aqui foi rápido, hein? Foi rápido. Na época do cartucho, ficava rebobinando toda a vida. Muito, o Clever sabe disso. Não, o Clever não é desse tempo, não. Ele lembra assim, mais ou menos. Novinho. Ele já pegou MD. Ah, é? O MD tinha ali 300 músicas num MDzinho só, né? Ele já pegou coisa mais moderna, né? Exatamente. É cascudo com 50 anos. Pois é, né? então. Renato com 50 e algum... Pega uma LP, né, Bill? Ui, nem sei falar. É isso aí, vamos lá. Espírito serviçal, não é isso, Renato? Exato. Aqui pra mim tá um espírito servidor. Vamos lá. Ele tem uma coisa que ele diz: extraímos as passagens seguintes da carta de um de nossos correspondentes de Bordeaux, né? Então, vamos lá. Eis aqui, meu caro senhor Allan Kardec, um novo relato de fatos extraordinários que submeto à vossa apreciação, rogando tenhais a bondade de interrogar o espírito que os produziu. Uma jovem mulher, que chamaremos senhora Meli, ou Mali, ou Meli, né? É a pessoa por intermédio da qual se deram as manifestações que constituem o assunto desta carta. Ela reside em Bordeaux e tem 3 filhos. Desde tenra idade, com cerca de 9 anos, tem tido visões. Certa noite, ao voltar a casa com a família, viu no canto da escada a forma muito distinta de uma tia, falecida há 4 ou 5 anos atrás. Soltando uma exclamação, disse: "Ah, minha tia!" E a aparição desapareceu. 2 anos depois, ouviu uma voz que a chamava, nela julgando reconhecer a tia morta. O chamado era tão forte que não pôde deixar de dizer: "Entrai, minha tia." Como a porta não se abrisse, ela mesma foi abri-la. Não vendo ninguém, desceu à procura de sua mãe para se informar se alguém tinha subido. Alguns anos depois, encontramos essa senhora sob o domínio de um guia ou espírito familiar que parece encarregado de velar sobre sua pessoa e sobre seus filhos, e que presta uma porção de pequenos serviços em casa, entre outros: ou de despertar os doentes à hora marcada para tomar o chá, ou aqueles que desejam partir. Por certas manifestações, ele revela o seu estado moral. Este espírito tem um caráter pouco sério. Entretanto, ao lado de sinais de leviandade, tem dado provas de sensibilidade e afeição. Geralmente, a senhora Meli o vê sob a forma de uma centelha ou de uma grande claridade, embora se manifeste a seus filhos sob a forma humana. Uma sonâmbula pretendia ter-lhe dado esse guia, sobre o qual parecia exercer certa influência. Quando a senhora Meli ficava algum tempo sem se preocupar com o seu guia, este cuidava de se fazer lembrado por algumas visões mais ou menos desagradáveis. Uma vez, por exemplo, quando ela descia sem luz, percebeu no patamar um cadáver envolvido num sudário luminoso. Essa senhora tem uma grande força de caráter, como veremos mais tarde. Entretanto, não se pôde forrar a essa impressão assaz penosa, e fechando firmemente a porta do quarto, foi refugiar-se junto à mãe. De outras vezes, sentia que lhe puxavam um vestido, ou experimentava roçaduras, como se alguém ou algum animal se lhe encostasse levemente. Essas traquinagens cessavam logo,
que ela dirigia um pensamento ao seu guia, e por sua vez a sonâmbula admoestava, e este último o proibia de atormentá-la. E aí vamos dar uma pausinha aí, né, Renato? Sim. Nós temos algumas impressões aí do guia protegendo, do espírito brincalhão ali, ainda que não fosse mal, né? Enfim, fazendo as suas, como Kardec mesmo coloca aqui, suas traquinagens, né? Sim. As suas gracinhas ou para incomodar ou para se ser visto, enfim. Mas assim que o mentor dirigiu o pensamento dele, ele corria, né? Perfeito. Bem interessante essa parte. Perfeito, sem dúvida. Como é que é? A gente está sempre acompanhado, né? Bem acompanhado, sim, e tudo mais, e protegido. Sim. Nunca estamos sós. Também, né? E protegido também. Os pensamentos nos serão sugeridos. Exatamente. Eu dou corda ou não. Exatamente. E depende de mim, é meu livre-arbítrio. Exatamente. Né? Com certeza. Quer dar continuidade aí, Renato? Vamos lá. Em 1856, a terceira filha da senhora Mali, com a idade de 4 anos, caiu doente no mês de agosto. A criança estava constantemente mergulhada num estado de sonolência interrompido por crises e convulsões. Durante 8 dias, eu mesmo vi a criança parecendo sair do seu acabrunhamento, tomar um rosto sorridente e feliz e os olhos semifechados, sem olhar para aqueles que a cercavam, né? Estender sua mão com um gesto gracioso, como para receber alguma coisa. Levar à boca e comer. Depois, agradecer com um sorriso encantador. Durante 8 dias, a criança foi sustentada por essa alimentação invisível e seu corpo retornara sua aparência de frescor habitual. Quando ela pôde falar, pareceu que ela saiu de um longo sono e contou maravilhosas visões. Durante a convalescência da criança, pelo dia 25 de agosto, ocorreu nessa mesma casa a aparição de uma gênere. Pelas 10:30 da noite, a senhora Mali, levando a pequena pela mão, descia uma escada de serviço, quando ela percebeu um indivíduo que subia. A escada estava perfeitamente iluminada pela luz da cozinha, de modo que a senhora Mali pôde muito bem distinguir o indivíduo, que tinha todas as aparências de uma pessoa vigorosamente constituída. Ambos, chegados ao patamar ao mesmo tempo, se encontraram face a face. Era um jovem de rosto agradável, bem vestido, a cabeça coberta com um boné e tendo à mão um objeto que ela não pôde distinguir. A senhora Mali, surpresa com esse encontro inesperado, a essa hora e numa escada oculta, o considerou sem dizer uma palavra e sem mesmo lhe perguntar a que veio. O desconhecido, de seu lado, a considerou um momento em silêncio, depois girou nos calcanhares e desceu a escada esfregando as barras da rampa, com o objeto que levou à mão que fazia o mesmo ruído como se for uma varinha. Apenas ele desapareceu e a senhora Mali se precipitou no quarto onde eu me encontrava nesse momento e gritou que um ladrão estava na casa. Nos colocamos à procura, ajudados pelo meu cão. Todos os cantos foram explorados e assegurou que a porta da rua estava fechada e que ninguém pôde se introduzir e que, aliás, não se poderia fechar sem ruído. Era pouco provável, de resto, que um malfeitor viesse numa escada iluminada e uma hora na qual estava exposto a encontrar a cada instante as pessoas da casa. Por outro lado, como o estranho se encontrara nesta escada, que não serve ao público e nem todos os casos, se enganasse, teria dirigido a palavra à senhora Mali,
ao passo que lhe voltou às costas e se foi tranquilamente, como ninguém que tivesse pressa nem estivesse embaraçado em seu caminho. Todas essas circunstâncias não puderam nos deixar dúvida sobre a natureza desse indivíduo, né? Vamos primeiro nos acercar de que pode, não pode, peraí, tem porta aberta, não tem. Primeiro vamos eliminar as coisas, as possibilidades materiais, né? Sim, para depois a gente fazer as atribuições devidas, não é isso, Bill? Exatamente, é isso aí. Continua. Esse espírito se manifesta frequentemente por ruídos tais como o de um tambor, golpes violentos no fogão da cozinha, golpes de pá nas portas, que então se abrem sozinhas, ou um ruído semelhante ao de pedras que fossem lançadas contra as vidraças. Um dia, a senhora Malley estava na porta de sua cozinha e viu-a de um escritório em frente se abrir e se fechar várias vezes por uma mão invisível, outras vezes, estando ocupada em soprar o fogo. Sentiu-se puxada pelo seu vestido e, quando subia a escada, o agarrava pelo calcanhar. Várias vezes, escondeu suas tesouras e outros objetos de trabalho. Depois, quando já tinha muito procurado, lhe eram depositados sobre os joelhos. Um domingo, estava ocupada em introduzir um dente de alho numa perna de carneiro. De repente, ela sente Então, ela sente o arrancar dos dedos. Crendo haver deixado cair, o procurou inutilmente. Então, retomando a perna de carneiro, ela encontrou a casca picada em um buraco triangular, cuja pele estava rebaixada, como para mostrar que uma mão estranha havia colocado ali intencionalmente. Nossa. Isso aí, esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírito, ano de 1859. Quantas informações aí, né, Renato? Sim, imagina, né? Você se deparar com essas situações sozinho, né? Quem nunca? Meu né? Deus! Ficou com medo, né? Assim, doutor Bezerra é o senhor? Opa! Né? Pode ser outro, né? Pode ser qualquer um. Exatamente. Né? Qualquer um. Mas a gente pensa logo, né, no mais alto, né? Exatamente. Doutor Bezerra é o senhor, né? Exatamente. Mas dá, com certeza a gente, a despeito de estarmos inseridos na doutrina, exato, de conhecer alguma coisinha aí, mas a gente sempre dá uma estranheza, né? Sim, Renato? sim, perfeito. Enfim. O Kardec continua dizendo assim: a primogênita dos filhos da senhora Malley, com a idade de 4 anos, estando passeando com sua mãe, percebeu que sua filha conversava com um ser invisível que parecia lhe pedir bombons. A menina fechava a mão e dizia sempre: eles são os meus, os compre se tu os queres. A mãe admirada lhe perguntou com quem falava. E disse, né, a criança: esse jovem que quer que lhe dê meus bombons. Quem é esse jovem? Perguntou a mãe. Esse jovem que está aqui ao meu lado. Mas eu não vejo ninguém. Ele partiu. Ele estava vestido de branco e todo frisado. Outra vez, a pequena doente, de quem falei mais acima, se divertia fazendo galinhas de papel. Mamãe, disse ela, faça, pois, parar esse menino que quer pegar meu papel. Quem? Disse a mãe. Sim, esse menino que pegou o meu papel. E o menino pôs-se a chorar. Bill, eu queria fazer um comentário aqui, que é a respeito da questão de quando você está enfermo, quando você está numa cama, né? Convalescendo e tudo mais. Você fica sujeito realmente a essas situações, né? Sim. Por que você fica sujeito a essas situações? E aí a gente pode citar jejum. Sim. Você está numa dieta
não é? E a dieta ajuda muito nessa ligação, nessa comunicação com o mundo espiritual. Você abstém de algumas coisas, né? Você tá totalmente ali, poxa, só tomando medicamentos. Você está ingerindo substâncias químicas, assim, que são importantes para o corpo físico, para o problema que você está se convalescendo e tudo mais. Sim, sim. Né? São super importantes, sim, com certeza. Mas a gente sabe que naquele momento em que você está de jejum, e até mesmo num coma, sim, você tem muito mais facilidade de ter com a espiritualidade do que em outras situações. Frouxos, né? Você afrouxam os laços e você acaba desconectando um pouco da matéria e conectando mais com o material, né? Exato. Sim, sim. A sintonia fica mais fina com o espiritual, no caso. Perfeito. Os desdobramentos são mais fáceis. Exatamente. Né? Exatamente. E a mãe pergunta assim, mas onde ele está? Ou onde está ele? Não é? O ex que se foi para a esquina. Era um jovem todo negro, né? E ela vem dizendo, essa mesma jovem saltou um dia sobre a ponta dos pés e perdeu o fôlego, apesar da proibição de sua mãe, que temia que isso lhe fizesse mal. De repente, ela se deteve gritando, o guia de mamãe. Se lhe perguntou o que isso significava, ela disse que viu um braço detê-la quando ela saltava e a forçou a manter-se tranquila. Acrescentou que não teve medo e que em seguida pensou no guia de sua mãe. Os fatos desse gênero se renovam frequentemente, mas se tornaram familiares para as crianças que não lhes concebem nenhum medo, porque o pensamento do guia de sua mãe não lhes vem espontaneamente. Vai continuar, Bill? Vamos continuar. Vamos continuar aí. A intervenção desse guia se manifesta em circunstâncias mais sérias. A senhora Mali alugara uma casa com um jardim na localidade de Caldeirão. Né? Essa casa estava isolada e cercada de vastas campinas. Ela morava somente com seus 3 filhos e uma instrutora. A comunidade, então, estava infestada de bandidos que cometiam depredações nas propriedades vizinhas e tinham naturalmente manifestado preferência por uma casa que sabiam habitada por 2 mulheres somente. Assim, todas as noites vinham pilhar e tentar forçar as portas e as janelas. Durante 3 anos que a senhora Mali morou nessa casa, ela teve transes continuados. Mas, cada noite, ela se recomendava a Deus e seu guia, depois de sua prece, se manifestava sob a forma de uma centelha. Várias vezes, quando, durante a noite, os ladrões faziam suas tentativas de arrombamento, uma súbita claridade iluminava o quarto, e ela ouvia uma voz que lhe dizia, nada temais, eles não entrarão. E, com efeito, jamais conseguiram penetrar. Contudo, para mais precaução, ela se munia de armas de fogo. Uma noite que os ouviu rondar, atirou sobre eles 2 tiros de pistola que atingiram um deles, porque ela o ouviu gemer, mas no dia seguinte havia desaparecido. Esse fato foi contado nestes termos num jornal de Bordeaux. Nos foi contado um fato que denota de certa coragem da parte de uma jovem morando na comuna de Caldeirão, né? Uma senhora que ocupa uma casa isolada nesta comuna tem com ela uma senhorita encarregada da educação de vários filhos. Essa dama fora, numa das noites precedentes, vítima de uma tentativa de roubo. No dia seguinte, se concordou que vigiaria e que, se necessário, se velaria durante a noite. O que foi convencionado foi feito. Por isso, quando os ladrões se apresentaram para arrematar sua obra da véspera, encontraram quem os recebesse. Somente tiveram a precaução de não mais estabelecer conversação com os habitantes da casa sitiada.
A senhorita da qual falamos o estende ouvido, apressou-se em abrir a porta e dar um tiro de pistola que deveu atingir um dos ladrões, porque no dia seguinte se encontrou sangue no jardim. Até aqui não se descobriu os autores dessa segunda tentativa. Não falarei senão por memória de outras manifestações que ocorrem nessa mesa da casa de Caldeirão, durante a estada dessas senhoras. Durante a noite, frequentemente, se ouviam ruídos estranhos, semelhantes ao de bolas rolando sobre as tábuas, ou madeiras da cozinha lançadas por terra, e todavia, pela manhã, tudo estava numa ordem perfeita. Podeis, senhor, se julgardes a propósito, evocar o guia da senhora Malley e o interrogar sobre as manifestações que acabo de vos fornecer. Podeis, notadamente, lhe perguntar se a sonâmbula que pretendeu dar esse guia tinha o poder de o retomar, e se ele se retiraria no caso em que esta viesse a morrer. Finalizamos aí mais um subtítulo, mais um parágrafo aí, né? E que traz muitas impressões pra gente, né? Um espírito serviçal. Perfeito. Né, Renato? Nossas conversações aqui com os espíritos, com o menino pedindo um bombom à menina, enferma, convalescente. Renato trouxe muitas impressões aí, né? De quando um espírito está enfermo, né? A gente falou sobre essa questão de quando as pessoas também estão em coma, né? Exato. Que os laços ficam mais frouxos e a ligação com o mundo espiritual se dá de forma mais tranquila, né, Renato? Perfeito. Já que os nossos sentidos e o entorpecimento do corpo físico quando o entorpecimento do espírito quando encarnado num corpo físico fica muito limitado. Exato. Né? E, enfim, algumas percepções se perdem e a sintonia não é tão fina quanto um espírito quando está desligado. Então são algumas impressões bem interessantes, né, Renato? Quer fazer algum comentário aí? Né? Com certeza, sem dúvida, né? Traz muito ensinamento nesses parágrafos que a gente leu aí. Sim. Pelo menos é o início, né? Porque logo depois vem uma série de perguntas e respostas aqui sobre o guia da senhora Malley, né? Depois vem todo um trabalho que foi feito aí para poder dar as maiores explicações que a gente precisa nesse caso aqui. Né? O caso de aparecer lá e ela fazer uso, né? De uma arma e tudo mais, enfim. Alvejar os elementos, depois constatar que num primeiro caso não tinha vestígio de nada. Sim. Depois, num segundo momento, teve vestígio de sangue. Marca de sangue. Não é? E tudo mais. Mas precisava ser, muito embora o bairro era cercado desse tipo de violência, sim. Não é? Não significa, não quer dizer que o tempo todo fosse só encarnados que rondassem a casa. Exatamente. Não é? Poderiam ser desencarnados, que se materializavam. Exatamente. E desencarnados que se materializavam e até propriamente encarnados, né? Exato, enfim, também. Que se confundiam ali também, junto. A mediunidade tem pessoas até que relatam, né? Que não sabem, outras sabem, outras não sabem quando estão encarnados ou quando não estão encarnados. Né? Ela olha, vê simplesmente ali. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só que não. Só que não. Só que não. A gente está se aproximando aí do finalzinho, né, Renato? Pois é, faltam ali 30 segundos. 30 segundos, 40 segundos. A gente vai convidando as pessoas aí, né, para participarem do Clube da Fraternidade. Qual o caminho mesmo, Renato? Exatamente. O telefone é o 21 3386 1422. Tá? Ele também serve como WhatsApp. Exatamente. Ou também pode ir lá na aba, né, Clube da Fraternidade, lá no site da Rádio Rio de Janeiro, /digital. Acessa lá, tem todas as informações para você participar do Clube da Fraternidade. Continuar dando essa moral para a Rádio Rio de Janeiro aí, para ela continuar crescendo. Impulsione as lives, curte lá, se inscreve no YouTube. Isso tudo ajuda e ajuda muito. E se ainda assim você não puder, uma prece. Exatamente. Faça uma prece pela Rádio Rio de Janeiro. E entre na campanha dos 50 mil inscritos, né? Exato. No YouTube, busquem lá, compartilhem o canal, enfim. Ajude a Rádio Rio de Janeiro da maneira que você puder.
Tá ok, pessoal? Estamos nos despedindo de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Até a próxima semana. Renato Souza. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.